Sejam bem-vindos ao TechCast, um podcast da Tech Import. Assista a este e outros episódios na sua plataforma de streaming favorita. Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar com um tema fascinante que seria a prótese de ATM customizada versus prótese standard, modelos novos da Tech Import. E estou com ninguém mais, ninguém menos que Dr. Romualdo. Obrigado, Fabio. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Dr. Romualdo, essas próteses que vocês estão desenvolvendo agora, seria uma solução para pacientes que, de repente, não se adaptaram a próteses anteriores pelo fato do formato... Nós poderíamos dizer que seria um formato PMG? Isso, exatamente. As próteses, hoje nós temos duas possibilidades para a reconstrução da articulação temporomandibular. As próteses de estoque, ou standard, como essas, e as próteses customizadas, aquelas que são feitas sob medida para o paciente. Claro que um material sob medida, ele vai ter uma adaptação e um tempo operatório muito menor, então é um material superior a um material que é feito de estoque, ou de prateleira. Mas isso requer um tempo de manufatura, um tempo de preparação que às vezes o paciente não pode esperar. E por isso nós temos ainda no mercado, e tem bastante espaço para isso, essas próteses standard ou de prateleira. A questão é que os formatos disponíveis até hoje, então, no mercado, são formatos que limitam um pouco o seu uso. Então, o que a Tech Import está trazendo são soluções standard que vão tentar adaptar alguns cenários e diminuir, de repente, a necessidade de alguns casos em ter que necessariamente ir para prótese customizada. Até para as pessoas entenderem, ontem nós tivemos alguns convidados falando de artroscopia e cirurgias de ancoragem. Esse tipo de prótese é para aqueles pacientes que já passaram por uma cirurgia de ancoragem e que às vezes acabou e que a pessoa não se adaptou ou que de repente teve um deslocamento anterior do disco e por isso que foi para a prótese de ATM, correto? Isso, não só isso, a prótese de ATM tem várias indicações, na verdade, na reconstrução da articulação temporomandibular. A prótese, assim como as próteses ortopédicas, é o final da linha, quer dizer, quando essa articulação não tem mais a estrutura possível para funcionar de uma forma natural, a gente vai ter que reconstruir ela, amputar esse côndilo mandibular, essa articulação, e substituir ela por um sistema aloplástico. As indicações são, sim, os desarranjos internos muito avançados, refratários a outras terapias, a outras técnicas cirúrgicas, mas principalmente reconstrução no caso de ressecção pós-tumoral, em anquiloses de ATM, em pacientes com doenças reumatológicas, por exemplo, degenerativas, artrite reumatoide, entre várias outras, que perdem totalmente o volume da articulação e por isso não tem mais a função mandibular. Falando aí em processos degenerativos, a gente sabe que existe artrite reumatoide juvenil. Em alguns casos de artrite reumatoide juvenil, a criança teria uma indicação de prótese? Teria. Então, esse ainda é um assunto bastante controverso na literatura e entre os pares, né? Alguns grupos têm colocado próteses de ATM com bastante sucesso. É claro que quando a gente pensa em criança, existe a questão do crescimento. Então, talvez essas próteses precisem ser trocadas no futuro, quando o paciente atinge já a maioridade, a maturidade óssea. As alternativas às próteses são os enxertos ósseos, né? Os enxertos livres ou até retalhos. A questão do enxerto é que, embora ele possa apresentar algum potencial de crescimento, ele ainda é muito imprevisível e, na maioria dos casos, ele acaba não suprindo bem essa reconstrução que a articulação precisa. Então, a prótese, embora seja um material que não vai crescer, não vai mudar mais, talvez seja um material um pouco mais previsível e devolva para essa criança uma função mais precoce e faça esse papel nesse momento melhor do que talvez os enxertos. Mas isso ainda é uma discussão. Como que você acaba fazendo a escolha da prótese? Para uma customizada ou para uma prótese standard? Bom, toda vez que Quais são os fatores, né, que você acaba determinando? Perfeito. Toda vez que eu não preciso fazer movimentos muito sagitais da mandíbula, quer dizer, se eu precisar associar uma prótese com cirurgia ortognática, por exemplo, com a correção de alguma deformidade facial, a prótese customizada é, sem dúvida, a prótese de eleição, porque é a que vai conseguir dar esse contorno. Assim como em grandes ressecções, grandes defeitos tumorais, as próteses de estoque
elas não conseguem ter esse ângulo inteiro, ter esse comprimento para fazer toda a devolução do corpo da mandíbula que o paciente precisa. Agora, em casos que a gente vai precisar trabalhar mais a questão da articulação, sem mexer muito na posição da mandíbula, as próteses standard, elas podem ser usadas. Prótese standard ou prótese customizada, a gente consegue estar fazendo lateralização? Consegue. Hoje em dia, os movimentos mandibulares, aí você entende isso muito bem, eles vão mais da técnica cirúrgica do cirurgião, de fazer pequenos acessos, desinserir musculatura o mínimo possível, evitar ressecções amplas. Por exemplo, hoje, em boa parte das reconstruções articulares, nós conseguimos evitar um passo que se chama coronoidectomia, quer dizer, cortar o processo coronoide da mandíbula e, com isso, necessariamente desinserir as inserções do músculo temporal. Quando eu consigo manter o processo coronoide da mandíbula e o músculo temporal na função, os movimentos mandibulares atuam de uma forma muito melhor, né? Consequentemente, os pacientes conseguem fazer, claro que não igual a uma articulação normal, mas conseguem fazer um pouco de protrusão e lateralidade. E as fossas, né, os componentes superiores das próteses, permitem hoje esse grau de movimentação também. Como que você acaba tocando o protocolo de pós-operatório desses pacientes que acabam passando pela cirurgia de prótese? Pós-operatório imediato, você acaba segurando um pouquinho por conta da prótese, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, até por causa de abertura de boca, para não ter um deslocamento aí dessa prótese. Como que você faz hoje? Não, muito pelo contrário, Fabi. Claro que depende um pouco da origem da doença que levou à necessidade da reconstrução articular. Mas como a gente pega, por exemplo, uma situação como uma anquilose de ATM, ou um processo que o paciente já vinha com uma limitação de abertura de boca, vocês ajudam muito a gente. Então eu preciso dar para esse paciente a possibilidade de fisioterapia precoce. E essas próteses, elas permitem isso. Elas têm uma adaptação boa, ela tem um sistema de fixação que aguenta, que suporta as cargas. Então, fisioterapia precoce é muito importante para a gente. Logo na primeira semana, eu quero que esse paciente abra a boca, trabalhe a parte de tecidos moles também. Você poderia me mostrar e falar um pouquinho sobre essa prótese em especial? Então vamos lá, essa câmera vai pegar a gente, mas a gente aqui tem prótese de ATM, de um modo geral, ele é dividido em duas partes. O componente mandibular, a parte que vai embaixo e que se adapta ao corpo e ramo da mandíbula, e o componente fossa, o componente superior, que vai ter a sua instalação no arco zigomático e vai servir para articular o côndilo aloplástico, né? Ou essa bola, essa esfera metálica. Durante o começo do processo de próteses, né, essas próteses eram inteiras de metal e já foram testados vários materiais. Então, quando é metal, tinha-se problemas de metalose, de falha desse sistema de prótese. Então, esse sistema híbrido, né, metal embaixo e um polietileno de ultra alto peso molecular na parte de cima, funciona de uma forma melhor. Importante lembrar que essas próteses já têm bastante longevidade na literatura, né? Próteses já não precisa ser trocada daqui 10 anos, daqui 8 anos? Ao que nós sabemos, por enquanto, não. Claro que assim, as próteses começaram a ser mais amplamente utilizadas, até nos Estados Unidos, na década de 80, começo dos anos 90. Né? Então nós temos vários estudos hoje de 20, 30 anos de casos de sucesso sem nenhuma necessidade de substituição dessas próteses. Pode ser que daqui a num pós-operatório de 50 anos precise, mas tudo aponta que não. Que essas próteses, uma vez que bem adaptadas, instaladas, né, e o processo de cicatrização finalizado, a gente vai conseguir ter uma longevidade dessa prótese e ela provavelmente acompanhe o paciente por toda a sua vida. Reop. Acontece de repente, você fazer uma reoperação de uma cirurgia de prótese. A escolha e a opção seria da mesma prótese ou não? Se eu fiz uma prótese standard, agora a escolha seria para uma prótese customizada? Depende um pouco também do defeito que você vai precisar reconstruir. Exemplo, pode ser que a prótese standard funcione bem numa situação, né? E de repente ela não foi tão bem executada, instalada por qualquer outro motivo, mas que durante o seu planejamento você verifica que existe a possibilidade de recolocar uma outra prótese standard, né? Ou pode ser que você tenha uma falha desse sistema de prótese por um material inadequado ou até por uma infecção do paciente, né? Nesses casos, trocar por uma outra prótese standard vai funcionar, porque o problema não era o defeito estrutural da prótese. Agora, se era uma formação de osso heterotópico ou se é um processo de malformação, crescimento tumoral, talvez, né, uma prótese, ou até uma questão de adaptação, né, talvez a prótese customizada ela funcione melhor nessa situação. Sim.
complicações, o pós-operatório, o que o paciente pode esperar num pós-operatório de uma cirurgia de prótese? Bom, a cirurgia de prótese naturalmente é um pouco mais agressiva do que uma cirurgia normal, obviamente que a artroscopia, mas também que uma cirurgia aberta da TM. Nós fazemos protocolarmente 2 acessos, um acesso pré-auricular, aqui à frente da orelha, e um acesso submandibular para a instalação do componente do componente mandibular. Então, existe, obviamente, o edema decorrente desse procedimento, da desinserção da cinta pterigomassetérica, né? Mas, de um modo geral, é um pós-operatório que o paciente consegue conviver, assim como uma cirurgia ortognática, fazer as suas funções normais. Dor, edema, algum desconforto na primeira semana acaba sendo esperado. Do ponto de vista de complicação, né? De novo, hoje com técnica cirúrgica e diminuindo os acessos, as complicações elas são muito menores, né? Um outro passo importante da gente comentar também é o planejamento em cima dessas próteses. Antigamente o planejamento acabava sendo no transoperatório, né? Então o cirurgião ele tinha os templates, né? Provas de teste ali durante o ato cirúrgico, testava as próteses para ver qual que melhor adaptava e precisava fazer uma série de ajustes dentro ali do loco cirúrgico. O que eu acabo observando no pós-operatório, desculpa te cortar, é que realmente a prótese agora ficou muito menor. Sim. Na hora que você acaba passando a mão, mesmo em cima, na pele do paciente, você não acaba observando aquela estrutura grosseira, né? Hoje é muito melhor adaptável, parece, que ao corpo do paciente. Então chega muito próximo à região ali da mandíbula, né? Então é um pós-operatório realmente mais tranquilo, onde o paciente vai ter algumas limitações, mas primeira semana, segunda semana, que depois logo com a fisioterapia a gente consegue resolver. Então com alguns exercícios, drenagem, trabalhos de abertura de boca, fortalecimento muscular, a gente consegue estar adaptando e trazendo esse paciente aí para o retorno da sua vida diária. Perfeito. E até para complementar, o planejamento, e hoje a gente tem um recurso muito bom, muito interessante, que é o planejamento virtual. Nós conseguimos verificar exatamente as posições que essas próteses vão ficar, mesmo no sistema standard, né? E já prevê o tipo de conflito, o tipo de desgaste ósseo que eu vou precisar, inclusive confeccionar nos planejamentos tridimensionais e imprimir guias de corte, posicionamento e perfuração para que eu consiga replicar exatamente a posição que a prótese tem que ficar de acordo com o meu planejamento virtual em loco. Com isso eu diminuo o tempo cirúrgico, eu deixo a prótese mais bem adaptada, né? E diminuo a chance de complicações também. A prótese não é o fim do mundo, né? Não, não é. Não é o fim do mundo. Na minha equipe aqui de audiovisual, eu tenho 2 pacientes já de ATM. Eu falei para eles, olha, amanhã nós vamos estar com o Dr. Romualdo. Opa. Podem passar em avaliação para não ir para a prótese. De repente, exatamente. Quem sabe, né, doutor? Perfeito. Isso que é importante que você mencionou. A prótese ela não é o fim do mundo, mas existem várias alternativas para que nós possamos evitar a prótese, né? Ela é o final da linha. Exato. É só parar com alguns hábitos parafuncionais que, também, de repente, a gente acaba aí melhorando essa situação da articulação, né? Nós estamos chegando ao fim. Muito obrigada, doutor, pela presença. Eu gostaria de agradecer em nome da Tec Import a presença do doutor e gostaria que o doutor deixasse suas redes sociais aí para contato. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a toda a equipe da Tec Import também pela parceria. Vocês conseguem me encontrar, eu estou em São Paulo, no consultório. Meu Instagram é @romubarros. Enfim, estou sempre à disposição para ajudar. Uma salva de palmas para o Dr. Romualdo.